para nós nesta noite. Versículo de número 23 ao 27 diz assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Amém. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne veria Deus, e vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outro, o verão. E por isso meu coração se consome dentro em mim. Eu gostaria que você dissesse assim comigo: quem me dera as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas em uma rocha. E diga assim: depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Um outro texto, no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago 5, versículo de número 11. Que diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o seu fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Eu gostaria que você dissesse comigo assim: ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Diga assim: e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Meus queridos irmãos, eu quero ministrar nesta noite sobre um tema que Deus vem trabalhando no meu coração, justamente por eu estar vivenciando alguma coisa semelhante, é claro que muito inferior à provação deste homem chamado Jó, porém semelhante, não na mesma proporção e dimensão. E Deus tem trabalhado muito no meu coração, e eu gostaria de transmitir esta mensagem, que eu tenho certeza que vai trazer uma grande esperança ao teu coração. Eu quero ministrar sobre o tema uma história escrita sobre a rocha. Diga comigo assim: uma história escrita sobre a rocha. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria de falar sobre a história de Jó. Uma história que é a mais antiga das páginas da Bíblia Sagrada. Se você tivesse aí acesso a uma Bíblia cronológica, que já existe versões como esta, você veria que o primeiro livro não é o livro de Gênesis, e sim o livro de Jó. Porque o livro de Jó é o primeiro a ser escrito. Jó viveu em um período muito antigo, período este que nós podemos chamá-lo, por que não dizer, de período primata, período, como muitos podem talvez dizer, né? O período do homem das cavernas, por que não dizer. Aqui no livro de Jó você vai observar que as casas eram feitas de lodo e barro, junto, né? Ali eles viviam assim. Jó viveu em um período como este.
gostaria de falar sobre a história de Jó dentro de uma ótica diferente. A ótica de um dos homens que tinha mais propriedade e autoridade para falar de fé. Nada mais, nada menos do que Tiago. Tiago justo. Não é o Tiago maior, filho de Zebedeu, irmão de João. Também não é o Tiago, filho de Alfeu, supostamente irmão de Mateus, chamado Tiago menor. Nós estamos falando aqui de Tiago justo, irmão de Jesus, aquele que se convertera somente depois da ressurreição de Jesus. Eu quero falar da história de Jó na ótica dele. Por quê? Porque Tiago traz aqui uma questão muito importante. Tiago traz aqui o que de fato tem grande valor na história de Jó. Aquilo que é de mais importante. Não poderia ser diferente tratando-se de Tiago, porque Tiago era alguém que conhecia muito bem o que era fé. A fé de Tiago não era uma fé baseada em palavras, mas era uma fé baseada em obras e palavras. Era uma fé completa. Tiago, ele vem falar da vida de Jó, e ele vem falar mais do que isso. Ele vem falar de qual de fato era a verdadeira riqueza de Jó. Qual de fato era a verdadeira riqueza do homem de Deus, da mulher de Deus. O que de fato deveria ficar frisado e gravado nos anais da história através da vida deste homem chamado Jó. Deus, quando escreveu a história de Jó, Deus não escreveu a história de Jó sobre a areia da praia, porque uma criança pode escrever algo na praia, mas quando as primeiras ondas vêm, certamente vão apagar esta história. Mas a história de Jó foi escrita na rocha. Jó pediu isso, e ter a sua vida escrita sobre a rocha é ter uma história diferente. Significa ter uma história que vai ficar gravada para sempre. E eu quero começar esta mensagem dizendo para você: que tipo de história você quer que Deus escreva na sua vida? Você quer ter uma história que fique gravada para sempre? Ou você quer ter uma história comum, que vai passar? Se você deseja, como Jó, ter uma história gravada sobre a rocha, te prepare para suportar o bater do chumbo na pena de ferro. E entender que para escrever na rocha não é rápido, demora, porque é uma escultura que está sendo gravada. E vai doer, vai ter momentos de dor. Só que tem um negócio: esta história vai ficar para sempre gravada na história. Amém? Então, o que é que nós temos aqui de interessante nesta noite? Temos a história de um homem narrada por um homem chamado Tiago. Tiago não fala sobre a riqueza que Jó tinha. Tiago não está interessado em falar de um homem que viveu na terra de Uz, que possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Não estava interessado em falar de um homem que era rico de tudo, mas pobre de fé. Tiago estava interessado em falar sobre um homem que já fora muito rico financeiramente, que Deus arrancara a sua riqueza para lhe dar a maior de todas as riquezas. Diga comigo: a riqueza da fé. Diga: a riqueza da fé. É por isso que ele diz assim: ouviste falar da paciência de Jó. Pastor, eu não estou entendendo. Você já vai entender. Por que é que Tiago fala isso? Para saber o que é que ele está querendo dizer, você tem que entender o que é que a epístola de Tiago está querendo nos falar. A epístola de Tiago quer nos falar algo lindo. Tiago, ele escreve essa epístola para falar da riqueza da
fé, diga a riqueza da fé. E ele deixa isso com muita propriedade nesses 5 capítulos. Ele vem falar disso. Só que antes de falar disso, eu gostaria de falar um pouquinho de Tiago. Tiago, ele era um homem cujos historiadores do século I, que viveram com Flávio Joséfo e Clemente e Eusébio, são historiadores do primeiro século, que viveram ali juntamente com a igreja, os apóstolos, escreveram coisas interessantes acerca da vida de Tiago. Tiago justo, conforme esses historiadores, ele era alguém que já desde o ventre fora separado para o nazireado. Assim sendo, então, ele deveria agora ser totalmente separado para Deus. Não poderia tomar vinho, não poderia beber bebida forte, comer carne de porco. Deveria se santificar por completo. Tiago recebera este codinome, ou este nome de justo. Mas Tiago não recebeu este nome de justo pela igreja, pelos apóstolos, não. Tiago recebera este nome de justo pelos próprios judeus. Porque os judeus cresceram vendo Tiago, da família de Maria e José, vivendo uma vida separada para Deus. Quantos estão entendendo? Uma vida totalmente separada para Deus. Tiago justo, ao passar do tempo, receber este nome, porque ele era visto só de 2 formas: outrora de joelhos, outrora fazendo boas obras para os pobres. Só viam ele orando, ou só viam ele dando esmolas aos pobres. Tiago tinha de onde sair, de tirar isso, porque seu pai José era chamado de justo. Quando Maria estava grávida do Espírito Santo e ele não sabia, diz a Bíblia que, sendo José homem justo, intentou fugir de noite. Se seu pai era justo, quanto mais o seu irmão mais velho, chamado Jesus, que até então ele não queria ser o Messias. Este que era o justo por natureza, porque ele é o grande justo, ele é o que justifica as nossas vidas de todo o pecado. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Tiago cresceu tendo seu pai e seu irmão mais velho como exemplos para a sua vida. Ele cresceu separado. É por isso que Tiago não acreditou rapidamente que Jesus era o Messias, porque ele não era qualquer um. Ele orava muito, ele alcançou um direito e privilégio lá no templo de orar sozinho no santo lugar. Imagina conquistar um direito deste, de poder entrar naquele lugar e orar, porque ele gostava tanto de orar e o povo se sentia tão protegido que permitiram a ele este privilégio de entrar no templo para orar sozinho. Tiago era tão querido pelos judeus, queridos irmãos, que quando mataram Tiago, e mataram Tiago por quê? Porque eles odiavam tanto Saulo de Tarso, quando este viera da sua viagem, na terceira viagem, e ali for entregue nas mãos dos judeus para ser levado morto, Tiago protegeu Saulo de Tarso, porque Tiago era alguém que era da circuncisão, de uma forma que então ele pregava Jesus Cristo, sim, mas ele não era contra que os judeus deixassem a lei de Moisés. Por isso os judeus tinham grande respeito por ele. Mas quando Paulo chegou, então agora Tiago teve que se tomar uma posição, e ele tomou a posição de ficar ao lado de Paulo, da doutrina que Paulo havia trazido, porque de fato o que Paulo pregava era de fato aquilo que Deus tinha colocado como sendo doutrina da igreja. E então agora os judeus arrastaram Tiago para o pináculo do templo, lançaram ele de lá abaixo. Depois de fazerem perguntas, ele disseram: você realmente, de fato, você acredita que Paulo está certo? Perguntaram a eles coisas concernentes à fé que ele tinha no Senhor Jesus. Ele disse: olha, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, até então eu não acreditava, mas depois que o meu irmão mais velho ressuscitou dos mortos, depois do terceiro dia, e eu vi com os meus olhos, eu não tenho dúvida de que ele é o Filho de Deus e que ele está sentado à destra do Pai. Lançaram ele dali, então ele não morrera. Então tacaram pedra em Tiago, Tiago morrera. E o que eu acho interessante, queridos irmãos, que este homem que tinha um título de justo, e era chamado de homem dos joelhos de cabelo, porque ele orava muito, seus joelhos eram calejados. Ele recebeu um nome também que no original é
chama-se Zadequi Oslean, que significa justo e protetor. Quando mataram Tiago, então eles atribuíram, depois do ano 70, a destruição do templo, justamente a morte de Tiago. Disseram: olha, isso é punição de Deus, porque nós matamos Tiago, lançamos ele daqui de cima desse templo, no qual ele sempre estava orando, mais do que qualquer um outro aqui. Então eles tinham tanta convicção disso, que eles atribuíram a destruição do templo à morte de Tiago. Este era o homem que tinha uma fé que era invejada pelos judeus. Era um homem que tinha uma fé grande, um homem que orava e um homem que ajudava os pobres. Era um homem que tinha uma visão diferente do que era o reino de Deus. E é por isso que então agora eu vou começar a narrar a história de Jó, através deste homem que era humilde, que era simples, mas que tinha muita fé, que era alguém que de fato era justo, que era alguém que de fato era protetor do povo de Deus, no qual todos se inspiravam, de maneira que, sem entendermos porque agora entendemos um pouquinho, conseguimos entender por que os discípulos colocaram Tiago como líder da igreja, uma vez que ele não andou com Jesus, não andou com os apóstolos, e quando eles se convertem, colocam ele logo como líder. Por quê? Porque Tiago não veio a ser líder. Tiago sempre fora líder. Tiago era alguém respeitado, e quando os discípulos viram que Tiago se convertera, disseram: olha, vamos colocar Tiago como líder, porque ele nasceu para ser líder. Os judeus respeitam Tiago de tal maneira que, se ele for líder da igreja, então agora muitos judeus vão se converter. Então agora colocam ele ali como uma das colunas da igreja. Tiago é alguém que quando Paulo vem para fazer a sua primeira viagem, e ele encontra-se com as três colunas da igreja: Cefas, Pedro, João e Tiago. A única coisa que Tiago fala, Gálatas capítulo 2, para Paulo, que era Saulo de Tarso, agora Paulo, lembra quando você sair para evangelizar dos pobres, porque é isso que estava no seu coração. Então agora vamos entender o que é que Tiago quer escrever na sua epístola, e por que é que ele fala assim: ouviste falar da paciência de Jó. Sabe por quê? Porque logo no capítulo 1 de Tiago, ele começa dizendo o que é ser rico de fé. Ele começa dizendo qual é o intuito da sua carta. Ele começa explicando, e ele vai deixar bem claro aquilo que eu também vou deixar bem claro para você. Ele começa dizendo assim: meus irmãos, capítulo 1, versículo 1 de Tiago. Ele diz assim: meus irmãos, ele diz assim: olha, tenhais grande gozo quando vocês passarem por tribulações, ou tenhais grande gozo quando vocês caírem em tentações. Por quê? Porque a prova da vossa fé produzirá paciência, e a paciência, havendo concluído o seu trabalho, vos fará perfeito, completo, sem necessidade de coisa alguma. Tiago está dizendo aqui para você, talvez você não entendeu ainda, mas ele está dizendo: meus irmãos, quando vocês passarem por tribulações, quando vocês caírem em tentações, olha, saibam de uma coisa: tem um motivo de gozo. Por quê? Por quê? Por que é que eu tenho que ter gozo quando eu passar por tribulações? É simples, queridos irmãos, é porque a palavra de Deus está dizendo no versículo seguinte: porque a prova da vossa fé nessa tribulação vai produzir paciência. Quando a tua fé for provada, esta fé vai produzir paciência, e a paciência, ao completar o seu trabalho, fará de você perfeito, completo, sem necessidade de coisa alguma. Ou seja, quando a paciência se completar no meio dessa prova esta que é feita pela tua fé, quando a tua fé é provada, esta fé provada no fogo vai produzir paciência. E quando esta paciência completar o teu trabalho, quando esta paciência ficar robusta, quando esta paciência se completar, você será rico de fé, você será alguém perfeito, completo, sem necessidade de coisa alguma. É por isso que ele está dizendo: você ouviu falar da paciência de Jó? Sabe o que ele está dizendo? Você ouviu falar da riqueza da fé de Jó? A fé de Jó era uma fé robusta, porque era uma fé que tinha paciência. Você não entendeu ainda, estou dizendo para você que existe uma riqueza que Tiago está querendo dizer, a qual Deus estava disposto a dar a Jó, a qual ele ainda não tinha. E esta riqueza
paciência. E essa paciência vem por provação. Quando essa paciência se completa, você agora é perfeito, completo e não tem necessidade de coisa alguma. Aleluia. Quantos estão entendendo? Só que a paciência só se produz no meio da prova. Romanos 5, a Bíblia diz, isso está escrito lá. Porque, como é que está escrito lá? A tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Está vendo? Se você quer ter paciência, você precisa de passar por tribulação. Então por isso que Tiago está dizendo, olha, você deve ter grande motivo de gozo quando você passar por tribulação. Por quê? Porque essa tribulação não é para te matar, essa tribulação é para provar a tua fé, para que a tua fé seja uma fé rica, para que você seja rico de fé. Então esta fé vai produzir paciência, e quando essa paciência se completar, você será perfeito, completo e sem necessidade de coisa alguma. Você será rico de Só que a igreja dos dias em que Tiago estava vivendo já tinha uma tendência horrível de honrar quem tem, de honrar quem tem posses, de honrar quem tem nome. E é por isso que o capítulo 2 ele já começa dizendo: não tenhais a fé do nosso Senhor da glória Jesus por acepção de pessoas. É assim que está escrito. Não tenhais a fé do Senhor Jesus por acepção de pessoas. Porque quando no vosso ajuntamento, quando vocês se reunirem, então aparecer um homem com um anel no dedo de ouro, um homem com anel de ouro no dedo, melhor dizendo, com vestes esplendorosas, e no vosso ajuntamento também aparecer aquele que tem o pobre com vestimentas sórdidas, e vocês disserem ao que tem anel de ouro no dedo com vestimentas esplendorosas: eis aqui um lugar de honra, e disserem para o pobre assim: olha, fica aí em pé, ou então assenta aqui no estrado dos meus pés. O texto diz que Tiago fala assim: porventura vocês estão desonrando o pobre, porventura vocês não estão honrando o rico, o qual muitas vezes blasfemam contra o nome de Deus. Porventura vocês não estão honrando aquele que vos oprime, que vos leva aos tribunais. Porventura vocês não estão julgando o mal dos vossos corações. Porventura vocês não estão desonrando o pobre, o qual Deus escolheu para serem ricos de fé. É o texto que está dizendo. Tiago está dizendo: vocês estão desonrando o pobre, o qual Deus escolheu para serem ricos de fé. Tiago está dizendo assim: olha, sabe de uma coisa? Tem uma riqueza a qual vocês não conhecem. Vocês querem honrar os ricos que têm anel de ouro no dedo, que se vestem com vestimentas esplendorosas, mas vocês estão se esquecendo que Deus escolheu os pobres para serem ricos de fé, ricos de fé, ricos de fé. E eu estou dizendo para você nesta noite que é isso que Deus está com saudade. A igreja nunca fora tão pobre de fé. Nós estamos vivendo uma época onde a igreja é pobre de fé. Nós temos dinheiro, nós temos dólar, nós temos euro, estamos cheios e abastados, mas estamos pobres de fé. Nunca se ouviu e nunca se viu uma igreja tão pobre de fé. É porque nós não as suportamos as provações. Quando as provações vêm, nós desviamos, nós não queremos esperar, nós não queremos ter paciência. E Deus está dizendo: sabe quando é que você vai ser rico de fé? Quando você aprender a esperar em mim, quando você aprender a esperar no meu nome, quando você passar por tribulações e aprender a esperar. E o microfone acabou só. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Entenda isso. Você precisa aprender a esperar. Esperar sempre, como foi lido aqui, né? Diga assim: esperar sempre pelo teu Deus. Diga sempre. Diga sempre: espere no seu Deus com paciência. Irmão, ninguém quer ter paciência. Ô palavrinha que ninguém quer ouvir, essa tal de paciência. E Tiago está dizendo: ouviste falar da paciência de Jó? Não, hoje não. Por quê? Porque a nossa geração de pregadores não fala da paciência de Jó. A nossa geração de pregadores fala do Jó que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumenta, e passou a ter 14.000 ovelhas, e passou a ter 6
está do jeito que está. Porque na primeira prova que nós passamos, irmão, nós já estamos desistindo. Nós já estamos entregando tudo. Nós não sabemos esperar no Senhor. E o mal do século é este. O que, pastor? A ansiedade, a depressão. Nada mais mata do que isso hoje. Nunca se viu um povo que não sabe esperar. É por isso que Jesus disse: quando o Filho do Homem vir no reino da sua glória, irmão, porventura ele achará fé na terra. A coisa que mais haverá falta na terra nos últimos dias é fé. Por quê? Porque fé é resultado de conhecimento de Deus. Eu só acredito naquilo que eu conheço. E porque eu não conheço, eu não acredito. Quantos estão entendendo? É por isso que Hebreus 11 diz assim: que pela fé Moisés não temeu a fúria do rei Faraó, ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Moisés não temeu Faraó, porque antes de ver Faraó com seu poder, com sua glória, ele viu aquele que é invisível no Monte Sinai, entendendo que ele era muito maior em poder e em glória. É por isso que ele ficou firme e não temeu. Quer ter fé em Deus, tem que conhecê-lo, para que você tenha fé nele. Vocês estão entendendo? Então a igreja do início tinha uma tendência de honrar mais quem tinha anel de ouro no dedo e se vestia bem. Todo mundo tinha um desejo assim de abençoar mais os ricos. Os pobres eram colocados de lado e Tiago não deixou passar. Tiago disse: não, isso aí não é riqueza de fé. A igreja não pode perder essa riqueza de fé. Ser rico de fé, irmãos, eu vou repetir aqui, é ser alguém que tem riqueza de paciência. É ser alguém que aprendeu a esperar em Deus, mesmo quando tudo diz não. Agora eu vou entrar na história de Jó. Já que você entendeu isso, quantos já entenderam isso? Eu vou entrar na história de Jó. E eu vou dizer para você uma coisa: que bom que Jó desejou ter a sua história escrita na rocha. E eu lhe pergunto nesta noite: que tipo de história que você quer para a sua vida? Uma história escrita na areia da praia, para que as primeiras ondas possam levar e apagar? Uma história escrita sobre a rocha? Pense aí. Deus está com a pena de ferro e o chumbo sobre a sua mão. Ele está disposto a escrever a tua história. Mas você tem que entender que vai passar por momentos de provações. Diga provações. Mas diga assim: mas o fim será um final feliz. Ouviste falar da paciência de Jó? E qual foi o seu fim? Diga: porque Deus sabe ser misericordioso e piedoso. Alguém levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Ei, o final é final feliz. Mas antes do final feliz tem um meio de tribulação. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Amém mesmo? Então vamos entrar um pouquinho na história de Jó. Jó, um homem que o próprio Deus dá testemunho dele, sim ou não? Um homem que, para mim, após ler o seu livro dezenas de vezes, inclusive ontem meditei por cerca de 3 horas para falar um pouquinho de Jó, sem vacilar. É muito difícil falar desta história, mas hoje você vai ouvir algumas coisas importantes. Quem era o primeiro Jó? Quem era aquele Jó que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, muitos empregados, o homem mais poderoso e rico do Oriente? Quem era Jó? Jó era alguém que o próprio Deus dava
sincero, um homem que é reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Não é que não peca, mas quando vê o mal, ele se desvia. Quantos estão entendendo? Entenderam isso? É um homem crente. Só que tem um negócio: esse homem crente, do qual, se nós analisássemos, talvez não encontraríamos um crente como ele. Apesar dele ser grande crente, ele era pobre de fé. Eu vou repetir e vou afirmar em alto e bom som: esse homem crente, ele era um exemplo, mas era pobre de fé. Tinha riquezas, era o homem mais rico, mas então Deus permite ele ser provado para receber a maior de todas as riquezas, a riqueza da fé. E ele foi um dos maiores homens de fé. Foi depois da prova. Deus fez este homem, que era crente, se transformar em um dos homens mais ricos de fé. Mas antes ele não era rico de fé. E eu vou dizer para você que está aí, quem sabe você é um bom crente. Você é um crente direitinho, você anda reto, você teme a Deus, desvia do mal, você é sincero, você guarda todos os mandamentos de Deus, sacrifica, ora, você jejua. Mas aí, escute o que eu vou lhe dizer: será que você já aprendeu a esperar em Deus? Será que você sabe ter paciência? Será que você já é rico de fé? Ou será que você só tem dólar no bolso? Será que você tem esse dólar no bolso porque você dá o dízimo, você dá a oferta, porque você é crente, reto, temente a Deus, justo e se desvia do mal? Ou, querido irmão, ou será que você já é rico de fé? Eu quero lhe dizer nesta noite: Deus está interessado em escrever a tua história na rocha. A história de Jó foi escrita na rocha. Sabe por quê? Porque é uma história de riqueza de fé, uma história de riqueza de fé. Aleluia. Ele era crente. Mas, irmãos, Deus não nos chamou só para ser crente. Diga: Deus não nos chamou para ser só crente. Diga: Deus nos chamou para viver em abundância de graça. Há um texto em Atos que diz que em todos os apóstolos havia abundante graça, e davam testemunho de Jesus Cristo com poder e com autoridade. Em todos havia abundante graça, havia abundante fé, havia unção, havia graça, havia fé. A fé deles era uma fé rica, não era uma fé pequena, era uma fé rica. Por quê? Porque estavam sendo provados e tinham paciência. É porque tinham paciência, eles eram ricos de fé. Quem é que está entendendo o que Deus está falando? Deus está cansado dessa pobreza, dessa miséria de fé. O crente, quando não tem fé, irmãos, o doente está ao seu lado, ele não tem coragem de orar por ele. Entra o endemoniado, ele não tem coragem de expulsar o demônio. Eu, quando comecei o meu ministério, irmãos, eu comecei o meu ministério orando e pregando em casas. E o ministério que Deus nos deu lá em Mineola, há 10, 12 anos atrás, foi assim. Tem testemunhas lá, oculares, que podem te dizer que dezenas de pessoas no culto dos lares foram libertas após possessão demoníaca. Tivemos várias ocasiões em que pessoas foram curadas. Eu quero dizer para você, irmãos, esta mesma fé, aleluia, ela ainda opera nas nossas vidas se nós aprendermos a esperar com paciência no Senhor. Quem é que está entendendo? Pois bem, então Deus agora está interessado em mudar a vida de Jó. Por quê? Porque Deus não quer que Jó seja só um homem mais rico do Oriente, não quer que ele seja um bom crente. Ele quer que Jó seja o homem mais rico de fé, um homem rico de fé. E depois que ele se transformar em um homem mais rico de fé, Deus vai restituir todas as suas posses. Quantos podem glorificar a Deus? Ei, eu vou provar para você que Jó não era rico de fé. No início da sua aprovação, após tantas coisas, obviamente, é claro que é difícil, porque um homem que perde tudo que tinha, depois perde os seus 10 filhos, é lógico que provavelmente não vai ser rico de fé. Mas escute o que a Bíblia diz no capítulo 6, a palavra de Deus nos diz isso. Ele fala: eu só vou citar
dias assentados com Jó chorando. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz que ele numa certa ocasião, quando estava esperando ali Jó chorando, estavam ali se comovendo com Jó, e a Bíblia diz que os amigos de Jó também choraram com Jó durante esses 7 dias. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que então, após Jó ele chorar muito, se raspar demais, no final de 7 dias ele se levanta e ele conta uma história. Ele diz assim: olha, eu estava numa dessas noites meditando, e de repente, no meio das visões, eu vi um espírito passar por mim, e eu fiquei arrepiado. Esse espírito que passou por mim, que eu não conhecia a sua face, ele disse assim, que parecia um vulto. Ele disse que sussurrou no meu ouvido dizendo: pode o homem ser mais justo que o próprio Deus? E ele disse mais assim, olha, ele disse: porventura seria o varão mais puro do que o seu Criador? Aí ele diz mais, ele diz assim, olha, esse espírito falando para ele ele diz assim, olha, se este Deus não confia nos seus próprios servos e viu loucura nos anjos, quem dirá acreditará num homem que vive em casa de lodo e junco? Então ele se levanta após uma visão, uma aparição de um espírito que eu chamo de espírito de Satanás, durante esses 7 dias. Por quê, pastor? Com toda a base bíblica eu posso lhe afirmar, porque Deus confiava em Jó. O texto diz que o espírito soprou no ouvido dele, que Deus não confia nos seus servos, nem muito menos nos anjos, porque encontraram loucura neles. Quanto menos acreditará num homem que mora em casa de junco e lodo. Ei, essa palavra não é de Deus, porque Deus confiava em Jó ao ponto de dar testemunho acerca dele, ao ponto de desafiar Satanás e dizer: pode tocar na vida dele, eu assino embaixo, eu confio nele, ele é justo, ele é homem íntegro. Essa voz não era a voz de Deus. Satanás então aparece para ele, se levanta, e ele vai dizendo: olha, Jó, você é pecador, você pecou, você não pode, você tem que reconhecer o teu pecado. Então Jó se levanta após a fala dele, e ele diz assim, no capítulo de número 6, no capítulo de número 6, versículo 11, ele diz: qual é a minha força para que no Senhor eu espere? Será que a minha força é como a força da rocha, e a minha carne é como a carne do cobre, é como o cobre? Será que a minha carne é feita de cobre? E será que a minha força é como a força da rocha, para que nele eu espere? Já estava dizendo: olha, eu não tenho força para esperar nele. No início da prova de Jó, a Bíblia está dizendo que Jó não sabia esperar em Deus, Jó não acreditava que ele teria paciência, Jó não era rico de fé no início da prova. É por isso que Deus provou Jó, porque Deus queria fazer de Jó um homem rico de fé. Quem é que está entendendo esta palavra? Diga: Jó era crente, abençoado, mas não era rico de fé. Ele não sabia esperar em Deus. Mas a prova da sua fé foi produzindo paciência, e a paciência foi completando o seu trabalho. Diga: foi completando o seu trabalho e fazendo de Jó, como o Tiago disse, um homem perfeito, completo, sem necessidade de coisa alguma, alguém que ande na fé, no sobrenatural, dizendo: Deus, abre uma porta aqui, dizendo: Deus, faz um milagre ali, traz à existência aquilo que não existe. Isso é ser rico de fé, é acreditar que quando tudo está fechado vai abrir, é acreditar que quando não tem porta Deus cria uma porta. Rico de fé é ser alguém que não anda por vista, mas anda pela fé. Quem anda pela fé agrada a Deus. Só tem 2 maneiras, conforme a Bíblia Sagrada, de agradar a Deus. A primeira está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia
crente. Glória a Deus. Obedecer tudo. Se diga ser um bom crente. Mas ser pobre de fé. Não ver o sobrenatural. Diga, não ver o agir de Deus. Diga, mas para ser rico de fé, tem que conhecer Deus. E para conhecer Deus, diga, para conhecer Deus, só se conhece Deus no meio do terremoto. Diga, no meio das buzinas. Diga, no meio dos relâmpagos. Diga, no meio dos trovões. Diga, no meio do redemoinho. Diga, no meio da tempestade. Quem quer conhecer este Deus? Quem é que quer? Quem quer subir no monte? Quem quer subir no monte Sinai? Quem quer subir no monte Sinai quando este está derramando brasa de fogo? Quando este está tremendo? Quando as pedras estão rolando? Quando o povo está tremendo e dizendo: não fala conosco não, Deus. Fala com Moisés e ele fala com... Não vamos ficar aqui de longe, porque pedra está rolando. Sinais estão descendo, vozes estão sendo ouvidas, raios, trovões e relâmpagos. Está tremendo o Sinai. Quem é que quer conhecer Deus assim? E aí, diga, Deus se apresenta, Jó. Diga, no meio de um redemoinho. Abra aí no capítulo 38. E o Senhor apareceu a Jó. Diga, no meio de um redemoinho. Diga, no meio de um tornado. Passou um lá hoje, mas não caiu. Derrubou muita árvore. É no meio do tornado. Ok, Jó, deixa eu me apresentar para você, Jó. Porque, Jó, eu quero te ensinar duas coisas. Você precisa de entender duas coisas hoje aqui. A primeira lição, Deus vai te ensinar no meio do redemoinho. Você sabe o que é? Você, como o texto diz, no capítulo 7, no versículo 5, ter a sua carne vestida de bicho e a tua pele revestida de pó. Você sabe o que é? Você está tão magro, e o texto diz que a magreza de Jó era tamanha que dava para perceber no seu rosto. Você sabe o que é? Cheirar mal ao ponto da sua própria esposa não querer estar do teu lado, e o texto diz que o seu hábito fazia mal à sua esposa. Você sabe o que é? Ser afligido e zombado pelos seus amigos. Quando o próprio Jó diz no capítulo 6, versículo 14, ele disse assim: ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, mesmo se este deixasse o temor do Senhor, deveria ter compaixão. E o que nós fazemos? E no meio disso tudo vem um redemoinho, como se já não bastasse, a vida de Jó estava uma destruição total. Diga, um redemoinho. E Jó no meio do redemoinho. Diga, Jó no meio do redemoinho ouviu a voz de Deus. E Deus disse para ele: Jó, até quando tu vai escurecer o conselho com palavras sem sabedoria? Cinge os teus lombos como varão, Jó. Eu lhe perguntarei e tu me responderás. Jó, onde tu estavas quando eu fundei a terra? Dize-me só isso, se é que tu tens inteligência. E aí, Jó? Fala para mim, Jó, quem mediu a terra e lançou seu cordel de medida? Sobre o que estão fundadas as suas bases, e quem assentou a pedra de esquina quando as filhas da
revelavam os filhos de Deus. Deus está falando assim: olha, quando eu assentei a pedra de esquina, que representa o meu próprio Filho Jesus, sobre o qual o mundo está fundado, aleluia. As filhas da alva, que eram o coral do céu, cantavam alegremente, e os anjos, que são os filhos de Deus, se jubilavam, porque os anjos não cantam, os anjos só dizem aleluia, aleluia, santo, santo, santo. Eles não cantam, só quem canta é o coral. É por isso que não há mais música no céu, porque o coral caiu. Só se há júbilo, só se diz, porque os filhos de Deus só rejubilam. O coral caiu, pastor, caiu. Isaías 14 diz que Satanás, ele era filha da alva e caiu do céu, levando consigo o seu instrumento de alaúde. O som do instrumento de alaúde caiu com ele. O que o texto está dizendo, que ele era filha da alva. Quem é a estrela da alva? Pedro fala que a estrela da alva é o próprio Jesus. O coral era chamado de filhas da alva, ou seja, filhas do próprio Criador, do próprio Jesus. Quantos estão entendendo? O coral chamava-se filhas da alva, mas quando Satanás caiu, caiu com ele o coral chamado filhas da alva, e os anjos ficaram agora rejubilando no céu. Quantos estão entendendo isso? Aí Deus vai perguntando para Jó: Jó, onde você estava, Jó? Quando eu coloquei portas no mar, quando esse saía da sua madre e pus sobre ele um decreto, Jó, e disse: até aqui vais e não passarás. Jó, me diz aí, Jó, o caminho da morada da luz aonde está, Jó? E as trevas de onde vem, Jó? Me fala essas coisas, Jó. Na verdade tu sabes, né, Jó? Porque muitos são os teus dias, Jó. Você já havia nascido. Olha aí, Deus vai falando com Jó assim, e Deus está dizendo para Jó: Jó, desce, Jó, humilha, Jó. No redemoinho, Jó, eu quero que você aprenda a entender que antes que você fosse, eu era. Que antes que você sonhasse em sair do ventre da tua mãe, eu já lançava os fundamentos da terra, eu já media a terra, eu já colocava pedra de esquina. Antes que você nascesse, Jó, eu já sabia tudo. Jó, desce, te humilha, Jó. Diga: eu preciso aprender, conhecer o Deus que eu sirvo. E a primeira lição que Ele quer que eu aprenda, diga: a primeira lição que Ele quer que eu aprenda, que eu preciso descer, que eu preciso entender que Ele é grande e que eu sou muito pequeno, que Ele sabe e eu não sei nada, que Ele é e eu não sou, que Ele sabe e eu não sei, que Ele pode e eu não posso, que Ele tem e eu não tenho. É a primeira lição que eu tenho que aprender para ser rico de fé. Eu tenho que descer. Deus não usa quem acha que é. Deus não usa quem abre a boca para ir escurecer o conselho com palavras sem sabedoria, como Jó fez nos 38 capítulos, falando. Aí Jó está humilde, no pó e na cinza, porque Jó 42 diz que ele está no pó e na cinza. Aí então agora Deus, no capítulo 40, ele termina a fala do 38 ao 39 no meio do redemoinho, e no 40 Deus aparece uma vez mais no meio de uma tempestade. E a Bíblia diz que Deus apareceu no meio de uma tempestade para Jó. Ele disse: Jó, te falarei uma só vez mais e não falarei mais, porque Deus não fala muito não, Deus fala uma ou duas. Se quiseres aprender
assim: Jó, você tem braço de Deus? Jó fica calado. Ô Jó, você troveja com voz de trovão como Deus? Jó, aleluia. Você se veste de glória e majestade, Jó. Ele vai falando tanto de coisa. Ele diz assim: Jó, quando você fica irado, Jó, você tem poder para lançar o furor da tua ira sobre o soberbo e abatê-lo. Ó Jó, e com a destra da sua mão você pode exaltar o pobre e humilde. Ó Jó, escuta aqui, Jó. Nessa tempestade eu quero que você aprenda a segunda lição. Eu, Jó, sou Deus. Eu tenho o braço de Deus, Jó. Quando eu quero, eu estendo meu braço e eu arranco com mão forte, aleluia, aqueles que eu quero livrar das garras de Satanás. Eu arranco porque o meu braço é forte, Jó. Ô Jó, eu tenho voz de trovão e eu trovejo, e quando eu abro a minha boca, aleluia, coisas acontecem. Quando eu dou um decreto, acontece. Quando eu abro a minha boca e trovejo, aleluia, o impossível acontece. Os céus obedecem. Quando eu abro a minha boca com boca de trovão, com voz de trovão, os céus obedecem, a terra obedece, o mar obedece, o inferno obedece e estremece. Jó, eu me visto de glória e majestade, Jó. Aleluia. Ô Jó, a glória pertence a mim, Jó, e eu não dou ela para ninguém. Eu sou digno de glória, Jó. Sabe por quê? Porque glória significa honra conquistada por intermédio de obras realizadas. Só é digno de glória quem trabalha. Só é digno de honra, de glória quem trabalha. Quem conquista, ele é digno de glória porque ele trabalha. João 5:17 diz assim: o meu Pai trabalha até agora, por isso eu trabalho também até no sábado. Isaías 64:4 diz assim: desde a antiguidade nunca se viu e jamais se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele é digno de glória. Jó, quando eu quero, eu abato o soberbo, Jó. E quando eu quero, com a destra da minha mão, eu exalto o humilhado como você, Jó. Jó, no meio dessa tempestade, aprende a esperar em mim, porque eu posso, com meu braço, aleluia, livrar. Com a minha boca eu posso dar ordem aos céus, terra, mar e inferno. Com, aleluia, minha glória, eu posso encher a terra e revestir você com a minha unção. Jó, quando eu quero, eu abato o soberbo. Jó, quando eu quero, com a destra da minha mão, eu exalto os humildes como você, Jó. Aprende a esperar em mim, Jó. Quantos estão entendendo? Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jó ouviu, e Deus vai falando mais. Deus fala muito mais. E Jó escutou tudo aquilo e disse assim. No final que Deus termina de falar, Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes. Diga assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Diga: na verdade, aleluia, diga: na verdade, eu falava de coisas que eu não sabia, que eram maravilhosas demais para mim. Diga: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Diga assim: depois de consumir da minha pele. Diga assim: depois de consumir da minha pele, ainda na minha carne, eu verei a Deus. Se lembra disso? Aí Jó fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora te veem os teus olhos, e por isso me
Me abomino, o texto diz, na carne, e me arrependo do pó e da cinza. Jó está dizendo assim, porque agora os meus olhos te veem. Eu me abomino, diga eu me abomino, na carne, e me arrependo do pó e da cinza. Diga eu estou humilhado no pó e na cinza. Por quê? Porque agora eu não te conheço só de ouvir falar, agora eu te conheço de ver. Se lembra que esse era o pedido de Jó? Ele disse assim, olha, quem me dera a minha história fosse escrita sobre uma rocha, com pena de ferro e chumbo fosse para sempre gravada sobre uma rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus, e eu mesmo com os meus olhos e não outro. Então Deus ouviu isso e cumpriu na vida de Jó, porque agora Jó não tem pele mais sobre a sua carne, só tem pele nos seus dentes. A Bíblia diz, ele não tem pele. No dia em que Deus apareceu, aleluia, no meio de uma tempestade, no meio do redemoinho, Jó não tinha mais pele. Para quê? Para que quando Jó visse a Deus, ele entendesse que ele é simplesmente um ser humano feito de carne, abominável, que ele não é justo como ele pensava, que ele não é puro como ele pensava, que ele é abominável, diga abominável, e por isso ele se arrepende no pó e na cinza. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus arrancou a pele de Jó para mostrar para Jó o que ele era, para mostrar, Jó, eu arranco a tua pele para mostrar para você que só um é justo, é aquele que está sentado no trono. Jó, eu retiro a tua pele, Jó, para você entender que você é abominável e que você precisa se arrepender no pó e na cinza. Quando isso acontece, Jó então de fato se converte de todo o seu coração e arrependeu-se no pó e na cinza. Ninguém converteu de verdade. Sabe quando é que nós vamos nos converter de verdade? Quando a gente descobrir que a nossa retidão, a nossa justiça, que porque nós somos retos, tementes a Deus, íntegros e desviamos do mal, quando nós descobrimos que isso tudo não nos dá o direito de entendermos que somos justos, diga justos, e de que ainda assim, diga que ainda assim, nós somos abomináveis. Irmãos, um homem crente como Jó está dizendo que é abominável. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que não há ninguém nessa terra que pode levantar o seu dedo e apontar e dizer, eu faço, eu sou, eu realizo. Não, aqui ninguém é, que só Ele é. Deus que reconheceu que somos, talvez assim Ele nos faça ricos de fé. E nós descermos. Nós aprendemos a esperar nele. Diga quando nós aprendemos a esperar nele. Diga no capítulo 6, Jó não sabia esperar. Diga no capítulo 6, Jó não sabia esperar. Diga no 13, ele diz assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Levante-se. Quantos aqui querem ser ricos de fé? Quantos aqui querem entrar para a história dessa cidade? Querem ser mais do que crentes? Se você está contente com o que você tem, amém, você vai para o céu. Mas se você quer ser rico de fé, ter uma história escrita na rocha, ser diferente, marcar a tua época, entrar para a história, como Jó, hoje estamos falando dele. Por que falamos dele? Não é porque Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. É por causa da paciência de Jó. Diga, por causa da paciência dele. Diga, é isso que vale na vida de Jó. Diga, é isso que Deus queria deixar como um legado da vida de Jó para nós. A paciência. Isso é que vale.
Deus, não se precipitar na primeira prova, já desistir. Tem gente aqui que está pensando em desistir. Deus me mostrou, foi Deus quem me falou. Tem gente aqui nesta noite que disse: eu não aguento mais, eu vou entregar os pontos, eu vou desistir, eu não aguento mais. Deus está lhe dizendo: se você quer uma história escrita na areia, pode seguir a sua viagem, pode dar meia volta, mas se tu quer ser rico de fé, tem uma história escrita na rocha, então saia do seu lugar, vem aqui à frente. Deus hoje vai marcar a tua vida. Deus está falando, irmão. Irmão, isso aqui, ó, eu não estou nem aí, irmão, se é pouquinho a gente não, irmão. Eu prego com mesmo amor que eu prego para congressos, eu prego para grandes eventos, eu prego, irmão, por quê? Porque Deus é Deus, irmãos, de muitos e poucos, irmão. Deus ama esta igreja, tem um projeto lindo para você, só que tem um negócio, irmão. Enquanto não haver fé nessa igreja, Deus não se agradará dela. A única forma de Deus se agradar dessa igreja é vendo essa igreja com fé. Se tiveres fé, ainda como o tamanho de um grão de mostarda, esta fé já é suficiente. Eu acredito que Deus está fazendo algo aqui nesta noite. Eu acredito, irmão. Esse dom de profecia que Deus te deu, irmão. Isso aí, irmão, sabe pra quê? Não é pra ficar aí sentada no banco, não. Não é pra ficar aí olhando aqui, ouvindo essa mensagem, não. Esse dom de profecia é pra tu ser usada lá na tua rua, lá no teu trabalho. É pra tu marchar e pôr a mão e dizer: assim diz o Senhor. Deus já me mostrou teu coração, mulher. E disse assim. E é para isso que Deus te deu esse dom. Ei, olhe para cá, queridos irmãos. Pastor, o senhor está assustando a gente, pastor. Que negócio, é muita coisa demais. Isso é demais. Eu estava bem quietinho aqui, no nosso canto aqui, tentando ser um tipo de Jó na primeira fase, um bom crente. E você vem com uma mensagem dessa, irmão. É isso mesmo. A igreja tem que voltar a ser a igreja primitiva, uma igreja que não tinha ouro e nem prata, mas tinha levanta e anda. Esse é o projeto de Deus para vocês. Vocês pegam se vocês quiserem. Pastor, mas quem sou eu? Eu digo para você: e Elias era alguém? E você tem a mesma força de Elias, irmão. Tiago disse aqui, Tiago termina o seu livro dizendo assim, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele está falando de fé. Ele está falando assim: olha, Elias orou e parou de chover. Elias orou de novo e voltou a chover. Sabe o que ele está falando? De riqueza de fé. Tiago está dizendo assim: olha, se vocês orarem, aleluia, quando algum enfermo aparecer, aleluia, a oração da fé sarará o doente. Sabe o que Tiago está falando? Tiago está falando de riqueza de fé. Ele está falando assim: não, no vosso ajuntamento, irmão, no vosso ajuntamento tem que ter cura, no vosso ajuntamento tem que derramar o óleo da unção sobre o enfermo e entender que Deus pode curar, aleluia, do mesmo jeito que Deus usou Elias, Deus pode usar vocês também. O problema é que nós não cremos. Por que nós não cremos? Porque a nossa fé é muito pequena. E por que a nossa fé é pequena, irmão? Porque nós não deixamos ela crescer. Nós não deixamos a fé crescer. Por quê, pastor? Porque não aceitamos a prova, não nos regozijamos na prova. Quando a prova vem, a gente rejeita a prova. Nós rejeitamos a prova porque nós entendemos que a prova é ruim. Mas, meus irmãos, é por isso que Tiago está falando: tenha motivo de gozo quando passares por tribulação, porque a prova não é ruim, não, irmão. A prova é o meio pela qual a sua fé será rica. A prova é o meio pela qual Deus vai enriquecer a tua fé. Ele me canta na sua canta. Ele me acha te comandava.
assim diz o Senhor, essa angústia, esse sofrimento, tenho eu visto, sou eu Deus que vejo, sou eu Deus que entendo. Quando o pai e a mãe não vê, os meus olhos veem, eu vejo, e eu estou preparando-te para algo grande. Tenho eu preparado, estou preparando, tão somente aprenda a esperar. Espera, esta é a palavra de Deus para ti. Espera com paciência. Tenha paciência. Espera com paciência. Espera com paciência. Espera com paciência. Espera com paciência. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu disse aqui para você que quem está na prova, como o Jó disse, tem hora que Deus passa e você não vê, tem hora que Deus passa de novo e você não sente. É desse jeito mesmo, mas vai adorando, que no meio dessa prova Ele vai se apresentar. Vai glorificando, vai exaltando o nome do Senhor, vai adorando. Você tem fé, é possível, nada é impossível aquele que crê, nada é impossível para aquele que crê, nada é impossível para quem crê. Essa dificuldade não é nada, a tua história não vai terminar assim. Ei, olhe para cá. Viste o fim que Deus deu a Jó, porque Deus é misericordioso e piedoso. Se você aprender a esperar em Deus, a misericórdia do Senhor vai te alcançar, e aquilo que você corre atrás, que são as riquezas desta vida, virão por misericórdia de Deus. O dia que eu aprendi isso, irmãos, eu comecei a fazer tudo diferente. É verdade que a prova pode durar muito tempo, mas pelo menos eu já entendi, eu aprendi. E que isso fique no seu coração hoje. As tuas promessas só vão chegar quando você aprender o que está escrito em Hebreus 10:36. O que é que está escrito lá? Está escrito assim: necessitados, pois, de paciência, para que depois de fazeres a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quantos têm promessa de Deus aqui? Levante a mão. Diga assim comigo: necessitamos de paciência, para depois que fizermos a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Porque mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá, ele não tardará, e o justo deve viver da fé, porque se ele recuar, a minha presença não tem prazer nele, eu não terei prazer nele. Entendeu? Que para agradar a Deus tem que viver pela fé, e a promessa vai chegar por misericórdia de Deus. Diga: por misericórdia de Deus, Deus vai mudar o meu estado. A minha história não vai terminar assim. Diga: por misericórdia de Deus, Ele vai me restituir. Por misericórdia de Deus, a minha história vai ser uma história com final feliz. Eu não vou sair dessa nação com a mão na frente e outra atrás. Mas muitos estão sem paciência. Eu vou explicar para você por que Deus arrancou a economia desse país. Porque Deus se cansou de um povo que andava em quase que ruas de ouro, vomitando, embriagados com vinho de contenda, mas não eram cheios do Espírito, não eram ricos de fé. Aí Deus então tira a riqueza financeira para produzir a riqueza
riqueza da fé. Diga a riqueza da fé. Porque nunca houve uma igreja tão pobre. E essa igreja dos dias modernos é a igreja chamada Laodiceia, que diz que é rica, mas é pobre. Porque não tem fé. Porque não vive o sobrenatural. Eu deixo essa palavra para vocês nesta noite. Viva de fé em fé. Creia. Deus é com vocês. Mudar de lugar, de igreja, não vai fazer de você rico de fé. Aprenda isso. Se esse é o lugar que Deus te colocou, cresça aqui. Seja rico de fé aqui. Deixe Deus te usar aqui. Deixa Deus te levantar aqui. Se una com teu irmão. Deus está preparando as coisas. Quantos acreditam? Essa história não vai terminar desse jeito. Eu deixo esta palavra em nome de Jesus. Que sejamos ricos de fé. Quantos podem dizer amém? E vamos falar da paciência. Não de Jó. Lá na frente vamos falar da riqueza da fé e da paciência do irmão Eduardo, do irmão Atos, da irmã Josi, da irmã Jaqueline, de todos os irmãos que lutaram, perseveraram, e Deus mudou a sua história. Quantos podem glorificar? Eu deixo esta palavra em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.